Sua casa, depois dos 40. Por que ficou mais difícil organizar? Eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja honesta comigo. Você sente que organizar a casa ficou mais difícil do que era antes? Não estou falando de preguiça. Não estou falando de falta de vontade. Estou falando de uma dificuldade real que você não consegue explicar. Antes, você dava conta. Limpava a casa no sábado de manhã. Ainda sobrava energia para fazer almoço, sair, resolver outras coisas. Acordava cedo, dormia tarde e no dia seguinte estava pronta para recomeçar. E agora? Agora você começa a arrumar um cômodo e no meio já está exausta. Faz uma faxina e precisa de 2 dias para se recuperar. Olha para a bagunça e sente uma preguiça que não é só do corpo, é da alma. E o pior, você se culpa, acha que está ficando relaxada, que perdeu a disciplina, que virou outra pessoa. Fica se comparando com quem você era aos 30 e se sente fracassada. Mas eu vou te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito. Não é culpa sua. Seu corpo mudou, sua energia mudou, sua vida mudou e ninguém te preparou para isso. Hoje eu quero conversar sobre o que acontece com a gente depois dos 40. Por que organizar a casa ficou mais difícil? E, principalmente, como adaptar sua rotina para essa nova fase sem se matar de culpa. Fica comigo até o final, porque esse papo pode mudar a forma como você se enxerga. Vamos começar pelo que está acontecendo no seu corpo, porque isso explica muita coisa. Depois dos 40, a mulher entra numa fase chamada climatério. É o período de transição antes da menopausa, que pode durar anos. E durante esse tempo, o corpo passa por mudanças hormonais intensas. O estrogênio, que é o hormônio que te dava energia, disposição, clareza mental, começa a diminuir. E junto com ele, vai embora aquela sensação de dar conta de tudo. Você começa a sentir um cansaço diferente. Não é o cansaço de quem trabalhou muito e precisa descansar. É um cansaço que já vem junto com você quando acorda, que não passa nem depois de dormir, que parece morar nos seus ossos. E não é frescura, é química. Seu corpo está produzindo menos do combustível que te movia. Além do cansaço, vem a dificuldade de concentração, aquela famosa névoa mental. Você esquece o que ia fazer no meio do caminho. Entra num cômodo e não lembra por quê. Começa uma tarefa e se perde no meio. Organizar exige foco, exige sequência, exige lembrar o que você estava fazendo. E quando a mente está nublada, tudo fica mais difícil. Tem também as dores, articulações que reclamam, costas que travam, joelhos que pedem descanso, movimentos que antes eram automáticos agora custam. Abaixar para limpar o chão, subir na escada para limpar o armário, ficar de pé muito tempo lavando louça. Tudo isso que você fazia sem pensar, agora cobra um preço. E tem o sono, ou a falta dele. Muitas mulheres nessa fase dormem mal, acordam várias vezes, têm suores noturnos, levantam mais cansadas do que deitaram. Como você vai ter energia para organizar a casa se não está descansando direito? Tudo isso junto cria uma tempestade perfeita. Menos energia, menos foco, mais dores, menos descanso. E a casa continua lá, exigindo o mesmo de sempre. Mas não é só o corpo que muda, a vida muda também. Depois dos 40, muita coisa se acumula. Você provavelmente está no auge das responsabilidades. Trabalho, filhos, às vezes netos, pais idosos que precisam de cuidado, casa, contas, relacionamento. É a fase sanduíche. Você está espremida entre cuidar de quem veio antes e de quem veio depois. E sobra muito pouco para você. E a casa? A casa é mais uma demanda. Mais uma coisa exigindo sua atenção, sua energia, seu tempo. Tempo que você não tem. Energia que você não tem. Antes, você era só você. Ou você e um filho pequeno. A vida era mais simples, mesmo que não parecesse na época. Agora são camadas e camadas de responsabilidade, e ninguém diminuiu a expectativa sobre a casa. Ninguém disse,
Agora que você está sobrecarregada, pode deixar a casa mais ou menos. Não, a cobrança continua a mesma, de você mesma e dos outros. Tem também o acúmulo de anos morando no mesmo lugar. Quantos anos você está nessa casa? 10, 20, 30? Cada ano que passa, mais coisas entram, mais objetos se acumulam, mais memórias se empilham. E o que era uma casa organizada vai virando um depósito de décadas. Quando você é mais nova, tem menos coisas. A casa é mais fácil de manter porque tem menos para organizar. Mas depois de 20 anos acumulando, o volume é outro. E desapegar fica mais difícil também. Porque agora não são só objetos, são memórias dos filhos, lembranças de quem já se foi, pedaços da sua história. Cada gaveta que você abre tem uma vida inteira dentro. E organizar isso exige não só energia física, mas emocional. E essa também está em falta. Agora eu preciso falar sobre algo que ninguém fala: a culpa. A culpa de não dar conta. A culpa de olhar para casa e não ter forças para arrumar. A culpa de comparar com quem você era antes e se sentir menos. Essa culpa é pesada. E ela piora tudo. Porque quando você se culpa, você se paralisa. Fica tão mal por não estar fazendo que não consegue fazer nada. E aí a casa continua bagunçada e a culpa aumenta. É um ciclo cruel. E de onde vem essa culpa? Vem de uma expectativa irreal que a gente carrega. A expectativa de que a casa tem que estar sempre em ordem, de que mulher que se preza dá conta de tudo, de que cansaço é desculpa de preguiçosa, de que se as outras conseguem, você também tem que conseguir. Mas as outras não estão no seu corpo. As outras não estão na sua vida. As outras podem estar fingindo, sofrendo caladas, ou simplesmente ter uma realidade diferente da sua. Comparação é veneno. E se comparar com quem você era aos 30 é ainda pior. Porque aquela mulher tinha outro corpo, outra energia, outra vida. Você não é ela. Você é quem você é agora. E essa mulher de agora merece compaixão, não cobrança. Então, o que fazer? Como organizar a casa nessa fase sem se destruir? O primeiro passo é aceitar que você mudou e que a forma de fazer as coisas precisa mudar também. Você não pode mais fazer faxina pesada de uma vez. Seu corpo não aguenta. Então, para de tentar. Divide as tarefas em pedaços pequenos, um cômodo por dia, uma gaveta por vez, 15 minutos de cada vez, pequenas doses que seu corpo atual consegue dar conta, e não se culpa por fazer menos. Menos feito todo dia é mais do que muito feito uma vez por mês. Segundo passo, diminui o padrão. Sua casa não precisa estar impecável, precisa estar vivível, precisa funcionar, precisa não te sufocar. Bom o suficiente é o novo perfeito. Cama arrumada de qualquer jeito. Louça lavada sem secar. Chão varrido sem passar pano. Isso é bom o suficiente. Você não está concorrendo a prêmio de melhor dona de casa. Está tentando sobreviver a uma fase difícil. E sobreviver já é muito. Terceiro passo. Pede ajuda. Eu sei que você foi criada achando que tem que dar conta sozinha, que pedir ajuda é fraqueza, que se você não fizer, ninguém faz. Mas você não está mais em condições de carregar tudo sozinha, e não deveria. Se mora com outras pessoas, divide as tarefas. Cada um cuida de uma parte. E se não fizerem direito, deixa. Feito mais ou menos, é melhor que você fazer perfeito e adoecer. Se pode pagar alguém para ajudar, paga. Uma faxineira uma vez por semana pode ser a diferença entre sanidade e esgotamento. É investimento em saúde, não luxo. E se não pode pagar e mora sozinha, faz só o essencial. O resto espera. Ninguém vai morrer por causa de poeira. Quarto passo. Reduz a quantidade de coisas. Quanto mais coisa você tem, mais coisa tem para organizar. E nessa fase da vida, menos é muito mais. Começa a desapegar, aos poucos, sem pressa, uma gaveta por semana, uma prateleira por mês. Não precisa jogar tudo fora de uma vez, mas começa a questionar cada objeto. Eu uso isso? Eu preciso disso?
Isso merece ocupar espaço na minha casa e na minha energia? Casa com menos coisas é mais fácil de limpar, mais fácil de organizar, mais fácil de manter e mais leve para sua mente também. Quinto passo: cuida de você primeiro. Eu sei que parece impossível. Você mal tem tempo de respirar. Imagina cuidar de si. Mas escuta, você não pode dar o que não tem. Se você está esgotada, não vai conseguir cuidar de nada, nem da casa, nem dos outros, nem de você mesma. Então, para de se colocar em último lugar. Seu descanso importa, sua saúde importa, suas necessidades importam. Se você precisa dormir em vez de limpar, dorme. Se precisa sentar em vez de arrumar, senta. Se precisa de um dia de não fazer nada, não faz. A casa pode esperar. Você não pode. Sexto passo: procura ajuda médica. Se o cansaço é extremo, se a névoa mental está atrapalhando sua vida, se os sintomas estão intensos demais, procura um médico. Existem tratamentos que podem ajudar: reposição hormonal, suplementação, acompanhamento. Você não precisa sofrer em silêncio achando que é assim mesmo. Não é frescura, não é coisa da sua cabeça. É seu corpo pedindo atenção. E você merece ser atendida. Eu quero te contar uma coisa que talvez você precise ouvir. Essa fase passa. O climatério não é para sempre. A menopausa chega, os hormônios se estabilizam, o corpo se adapta. Muitas mulheres relatam que depois da menopausa se sentem melhor do que durante a transição. Então, o que você está vivendo agora é uma fase. Difícil, sim. Exaustiva, sim. Mas temporária. E você não precisa atravessar essa fase se destruindo. Não precisa manter os mesmos padrões de quando tinha 30. Não precisa provar nada para ninguém. Precisa só se cuidar, se adaptar, se perdoar. A casa que você consegue manter aos 45 não é a mesma que você mantinha aos 30. E tudo bem, você também não é a mesma. E tudo bem. Eu também quero falar sobre o que essa fase pode te ensinar. Sabe, a gente passa a vida toda correndo, fazendo, dando conta, provando, e de repente o corpo diz: chega, para, diminui. No começo parece castigo, parece que a vida está te tirando algo. Mas e se for o contrário? E se for a vida te dando uma chance de repensar, chance de questionar por que você se cobra tanto? Chance de perceber que a casa não precisa ser perfeita. Chance de descobrir que seu valor não está em quanto você produz. Muitas mulheres que passam por essa fase relatam que saem dela mais livres, com menos culpa, com mais clareza sobre o que realmente importa. E o que importa não é a casa impecável. É você inteira. É você saudável. É você em paz. Se a bagunça te ensinar isso, já valeu. A gente começou esse papo falando sobre como organizar a casa ficou mais difícil depois dos 40. E agora você entende que não é falta de disciplina, não é preguiça, não é culpa sua. É seu corpo mudando. São seus hormônios em transição. É sua vida acumulando responsabilidades. É uma fase que exige adaptação. Você não vai conseguir fazer como fazia antes. E não precisa fazer diferente, fazer menos, pedir ajuda, diminuir o padrão, reduzir o volume. Cuidar de você. A casa pode estar mais ou menos. Você não pode. Você precisa estar bem. Ou pelo menos bem o suficiente para atravessar essa fase. Então para de se culpar. Para de se comparar. Para de se cobrar. Você está fazendo o que pode. E o que você pode é o suficiente. A casa vai sobreviver com um pouco de bagunça. A questão é, você vai sobreviver se continuar se exigindo tanto? Cuida de você. O resto a gente organiza depois. Agora me conta, você também sentiu essa diferença depois dos 40? Percebeu que ficou mais difícil dar conta de tudo? Compartilha aqui nos comentários sua experiência, porque eu tenho certeza que muitas mulheres estão passando pela mesma coisa e precisam saber que não estão sozinhas. Me conta, estou aqui para te ouvir.